Bom dia, pessoal. Espero que vocês estejam todos bem aí. Vamos continuar então. A gente estava na última aula, a gente vinha conversando sobre a aula 7. Tinha deixado para vocês aí os exercícios 35 e 36, né? Vamos começar pela correção desses dois exercícios. Hoje eu quero conversar com vocês sobre a aula 8, que é um outro tipo de gráfico aí do movimento uniforme. Mas vamos lá. Então, sobre a aula 7, tinha deixado para vocês o exercício 35 e 36. Vamos fazer a correção rapidinho. O exercício 35, então, os dois exercícios falavam sobre gráficos, onde a gente tinha dois móveis numa mesma trajetória, eles vão se encontrar e a gente queria determinar instante e posição de encontro. Só que como a gente tinha os gráficos, a primeira coisa era a gente escrever as funções de posição aí dos dois móveis, né? Então vamos começar por aí, ó. Então o exercício 35, a gente tem o móvel A e o móvel B. O móvel A ele parte do zero e anda para frente, ó. O móvel B parte do menos 400 metros e também anda para frente. Os dois vão acabar se encontrando em alguma posição. Vamos começar escrevendo a função de posição dos dois aí. Vamos lá? Se S é S0 mais VT, para o móvel A, SA vai ser. Então, ó, a posição inicial do móvel A era 0. Vamos colocar aqui, ó. A velocidade do móvel A eu vou encontrar fazendo uma continha aqui, ó. A velocidade do móvel A é a distância que ele percorre pelo tempo, né? Então, a distância que o móvel A percorreu, ó, vocês olharem aqui, do 0 até o 300, aqui ele anda 300 metros, enquanto o tempo passa aqui, ó, 2 segundos. Então, 300 metros em 2 segundos, então a velocidade dele é 150 metros por segundo. Enquanto que o móvel, então vamos colocar aqui primeiro, né? Posição inicial é 0, velocidade 150 vezes t. E aí vamos montar também a função do móvel B. Vou montar aqui, ó, SB. A função do móvel B, ela começa com a posição inicial do móvel B, que é o menos 400, ó. Menos 400. Mas, porque o móvel B também está andando para frente, ó, também é crescente aí essa função, então os dois estão no mesmo sentido aí. E o móvel B, a velocidade dele a gente vai tirar daqui, ó. Ele sai do menos 400, vai até o zero, ele anda 400 metros, e percebam que ele está andando para frente. A posição inicial é menos 400, mas ele vai do menos 400 até o zero, ele está andando no sentido da trajetória, ó. 400 metros para frente durante 2 segundos. Então nós vamos colocar aqui, ó. A velocidade do móvel B deve ser a distância que ele percorre pelo tempo, e ele percorre 400 metros e não menos 400, tá? Então aquele menos 400 é a posição inicial, não a distância que ele percorreu. A distância percorrida é de mais 400, ele anda 400 para frente durante 2 segundos, velocidade então 200 metros por segundo. Então vamos colocar aqui também a velocidade dele, vezes o tempo. E aí eu tenho as duas funções aqui montadas, e aí era resolver o exercício, né? Então na letra A, essa era a preparação. Aí na letra A ele perguntava assim, ó, veja aqui, ó, qual é o instante em que o míssil B intercepta o míssil A? Então vamos descobrir isso daí aqui. Eu sei que nesse instante a posição do móvel A vai ser a mesma posição do móvel B. Posição do móvel A aqui na função era igual a 0 mais 150t, vou colocar só 150t, então. E a posição do móvel B era isso aqui, ó, menos 400 mais 200t. Se a gente arrumar isso aqui, eu vou passar o 400 para cá, o 150 para lá, eu vou ter 400 igual a 200t menos 150t. Vou fazer uma continha aqui, então eu tenho que 50t é igual a 400, então t 400 por 50. Se a gente simplificar aqui, tá, eu tenho que o tempo aí que eles vão levar é de 8 segundos, ó. Tempo para se encontrar, 8 segundos, né? Então, conhecido o tempo que eles vão levar para se encontrar, na letra B, ele vai perguntar sobre a distância do ponto de interceptação ao ponto de lançamento. Vamos imaginar aí o ponto
de lançamento do míssil A, né? Então ele sai do zero. E aí a gente pode usar a função do móvel A aqui, ó. Na verdade poderia ser qualquer uma das duas, né? Ou móvel A ou móvel B, as duas dá certo aí. Mas como a gente quer saber em relação, né, ao zero, vamos considerar que tá, ele não perguntou muito bem isso daí, mas será em relação ao zero. Então vamos começar aqui vamos usar a função do móvel A, que era 0 mais 150t. Se eu considerar que o instante de cruzamento aí foi 8 segundos, então posição do móvel A no instante 8 segundos, então vezes 8, né? 8 vezes 150 aí, 1.200. Então o móvel A estaria, depois de 8 segundos, na posição 1.200 metros. Como a pergunta aí é a distância, né? E se ele saiu do zero e está no 1.200 metros, então, resposta, a distância que ele percorreu do zero até o 1.200 deve ser 1.200 metros, né? Incide aí com a posição que ele está. Então essa era a questão 35. Questão 35 conversado, então. Agora vamos para a questão 36. Vou fazer aqui do lado. Acho que está melhor aqui para escrever aqui do lado, né? Questão 36. A questão 36, ele não faz a pergunta, né? Tinha um erro aí na pergunta, ele só coloca o gráfico, mas a gente sabe, né? Eu comentei com vocês na aula anterior que a gente ia fazer a mesma coisa, determinar instante e posição de cruzamento, aí, de interceptação, né? A gente tem no gráfico, vamos dar uma olhadinha aqui no gráfico, olha, dois móveis de novo aqui, os dois também andando para frente. O móvel A sai do 2, percorre aí com uma velocidade um pouco menor, percebam que é menos inclinada essa reta. E o móvel B, ele sai do zero, ele sai um pouquinho mais atrás, 0 metros, mas ele vai ter uma velocidade um pouco maior, veja que está mais inclinada aqui, e vai acontecer então um cruzamento aqui, uma intersecção. Nesse pontinho nós vamos descobrir o instante e a posição que eles se encontraram também. Vamos lá? Começando então pelo móvel A. Posição do móvel A é a posição inicial dele. Vejam que a posição inicial do móvel A era aqui, ó. O móvel A ele parte do 2. Então 2 mais a velocidade do móvel A. A velocidade do móvel A é a distância que ele percorre pelo tempo. E o móvel A, se a gente olhar aqui, ó, ele saiu do 2 e foi até o 14. Então ele andou 12 metros aqui, ó, em 4 segundos. Vamos fazer isso aqui, ó, 12 dividido por 4, a gente tem 3 metros por segundo de velocidade. Essa era a função do móvel A. Enquanto que o móvel B, a gente tem uma posição inicial dele 0, tá vendo? Sai do 0. E a velocidade do móvel B, observem que o móvel B, ele sai do 0 e vai até o 21 em 3 segundos. Ó, esse pontinho aqui é o ponto 21,3, pontinho da reta B. Então ele vai do 0 até o 21, ele anda 21 metros em 3 segundos. Vamos colocar isso aqui. Velocidade do móvel B, distância pelo tempo, 21 metros em 3 segundos, isso dá 7 metros por segundo. Então vamos colocar aqui a velocidade 7 metros por segundo. 7t, né? 7t. 7 metros por segundo vezes t. Bom, vamos lá. Então agora para a pergunta, não aparece a pergunta ali, mas nós vamos usar a mesma pergunta anterior. Então a gente primeiro determinaria o instante de encontro. Então eu sei que SA é igual a SB. Então se SA era 2 mais 3t e se SB é igual a 7t, olhando aqui, né? O SA é 2 mais 3t, o SB é 0 mais 7t. Então a gente tem uma equação só com t aí. Vamos descobrir. Passar o 3t para lá, eu vou ter 7t menos 3t igual a 2. Ó, só passei o 3t para cá, vou subtrair aqui. Então 4t igual a 2. E t era 2 quartos ou meio, ou 0,5 aí, segundos. Meio segundo. Tudo bem? Então esse é o instante que leva para acontecer o cruzamento aqui, ó, tá vendo?
esse pontinho aqui é esse número que deveria aparecer aqui no tempo, ó, meio segundo. Observem que tem uma coerência, né, com os outros valores do eixo dos tempos, ó. Aqui está o 3, o 4, né? Então, aqui deveria ser o 2, o 1 e o meio deve aparecer aqui mesmo, né? Então, tem coerência. Sempre legal a gente estar olhando e vendo se os números que a gente encontra têm coerência, né, com o que a gente está fazendo, tá? Bom, descoberto aí o tempo, agora vamos descobrir a posição de encontro. Então, para descobrir a posição, eu vou usar esse tempo em uma das duas funções, tanto faz. Vou pegar aqui a função do móvel B, que parece ser mais simples, né? SB é igual a 0 mais 7t, ou só 7t. Então, substituindo aqui o tempo, eu vou ter 7 vezes meio. Isso é 7 sobre 2, 3,5 metros. Então, esse é o lugar que eles vão se encontrar. Veja se é verdade isso. Dá uma olhadinha aqui, ó. Então, o lugar seria um pouquinho para cima do 2, ó. O pontinho aqui está um pouquinho para cima do 2, bem abaixo do 14, do 21, né? Então, na posição 3,5 metros, ó. Tá vendo? 3,5 aqui um pouquinho para cima do 2. Então, também um número coerente aí, né? Então, tá corrigido, pessoal. Agora vamos para a aula 8, então, tá? Preciso conversar com vocês sobre essa aula 8, que ela é muito simples, né? Bem simplesinha mesmo. Vamos conversar um pouquinho sobre ela. Aula 8. O assunto aí é o gráfico da velocidade em função do tempo no movimento retilíneo uniforme. Esse gráfico ele é muito simples pelo seguinte fato, né? Não há variação de velocidade no movimento retilíneo uniforme. Então, por causa disso, a gente vai ter um gráfico muito parecido sempre, né? Então, vamos imaginar aqui um gráfico para representar a velocidade, né, em metros por segundo, por exemplo, no sistema internacional, né, em relação ao tempo. Então, se eu tiver uma velocidade aqui, ó, positiva, né, essa velocidade ela vai permanecer a mesma com o passar do tempo. Então, no instante 1, no instante 2, no 3, no 4, no 5, e assim por diante, a gente vai ter sempre uma mesma velocidade. Então, no instante 0 é essa velocidade, no instante 1 é a mesma, então seria um ponto aqui, no instante 2, no instante 3, no instante 4, nos instantes intermediários também entre esses números que eu estou colocando. Então, a gente vai ter infinitos pontos aqui, mas todos na mesma altura, quer dizer, com a mesma velocidade. Então, a velocidade ela vai permanecer constante e a gente vai ter um gráfico que é uma reta, né, horizontal aqui, uma reta paralela ao eixo dos tempos. Né? Esse vai ser o meu gráfico. Para desenhar esse gráfico, eu só preciso conhecer a velocidade do móvel. Se ela não vai variar, eu só marco o pontinho e traço uma linha horizontal aí, paralela ao eixo dos tempos. Então, se é uma velocidade positiva, vai aparecer um gráfico assim, né? Se for negativa, né, a velocidade, vou marcar um pontinho aqui para baixo, na parte negativa das velocidades, e vou traçar uma linha também horizontal, vou acabar fazendo uma reta na parte de baixo, mas é isso que pode acontecer, então, nesse gráfico. Então, o gráfico é muito simples, mas por que, então, que eu separei essa aula 8 para conversar sobre ele, né? Ele tem uma característica muito interessante aí, uma característica que a gente aplica bastante, que é o seguinte, ó. Vamos imaginar aqui então um gráfico, imagina que essa aqui é uma velocidade positiva que eu coloquei aí qualquer, e esse aqui é o intervalo de tempo, né? Então vamos fechar aqui isso daqui e vamos imaginar então que aqui eu tenho um instante zero, aqui um instante t, aqui eu tenho um intervalo de tempo então que eu usei, aqui a velocidade, né? Observem a área, porque aqui eu formo um retângulo, né? Olha, observa a área desse retângulo. Se eu quisesse calcular a área desse retângulo, eu ia fazer uma continha aqui, eu ia multiplicar a base vezes a altura dele, eu ia fazer aqui a velocidade, o tempo vezes a velocidade, ou a velocidade vezes o tempo. Eu ia multiplicar essas duas medidas do retângulo aqui, V vezes ΔT, e encontrar essa área do retângulo.
Só que é o seguinte, dá uma olhada na fórmula da velocidade aqui. Ó. A velocidade a gente sabe que é a distância pelo tempo. Essa é a definição de velocidade. Se eu multiplicar em x aqui e isolar o ΔS, eu vou ter que ΔS é v vezes ΔT. Observem, ó, o ΔS é v vezes ΔT, a área desse retângulo também é v vezes ΔT. Conclusão, então, é que para essas situações de velocidade constante, né, de movimento uniforme, a área desse retângulo ela vai ser, ó, numericamente igual à distância percorrida, né? Ó, a distância percorrida é numericamente igual à área do retângulo. Então essa é a característica que eu queria mostrar para vocês. Então nos exercícios, né, a gente vai pensar nisso. Muitas vezes a gente vai usar esse gráfico para enxergar a distância que o móvel está percorrendo. Então imagine uma situação assim, ó. Vamos pensar aqui num gráfico, vamos fazer um gráfico aqui de distância percorrida. Olha, vou colocar alguns pontos aqui, então aqui é a velocidade do móvel em metros por segundo, aqui é o tempo, né, que está passando em segundos, e vamos colocar aqui alguns valores, ó. Então ele vai começar com uma velocidade de 20, vai andar aqui um certo tempo, né, porque ele tem andado aqui 6 segundos, aí depois ele muda de velocidade, ele cai aqui para 10, por exemplo, a velocidade dele cai para 10, ele anda um certo trecho aí, vamos supor que ele andou até o instante 8, depois ele muda a velocidade dele para uma velocidade negativa, por exemplo, de menos 10, o que seria isso? Ele vira para trás e começa a andar para o outro lado, né? Começa a andar para trás aí, e ele vai fazer isso durante aí mais alguns segundos, ó, do 8 até o 12, por exemplo. Então eu tenho, olha, vamos riscar mais forte aqui, estou sem caneta colorida, mas ó, eu tenho esses 3 trechos aqui para ser considerados, né? Tudo bem? Então, ó, esse é o gráfico do movimento aí. A pergunta é a seguinte, ó, que distância que esse carrinho vai andar até o 12º aí, segundo, né? Então, como é que a gente vai determinar isso daí? Então, eu quero saber a distância percorrida em 12, nos primeiros 12 segundos. Tudo bem? Essa seria a pergunta desse exemplo aí. Então a gente vai pensar o seguinte, ó, aqui a gente vai ter, vamos medir sempre em relação ao eixo dos tempos, né? Nós vamos ter uma área aqui, vamos ter uma outra área aqui ainda positiva, né, na parte de cima, e vamos ter uma área aqui embaixo, ó. Então a gente sempre vai medir a reta em relação ao eixo do tempo, ó. A gente vai imaginar a sombra dela no eixo do tempo, né? A projeção. Então essa projeção ela é igual à distância percorrida nesse intervalo de tempo. Então até o instante 6 segundos ele percorreu essa distância, ó, uma distância 1. De 6 a 8 segundos ele percorreu uma distância 2. E de 8 a 12 ele percorreu uma distância 3. Vamos calcular essas 3 distâncias separadamente. Então, ó, a distância 1 é igual, né, ou numericamente igual a área 1, que é uma área de um retângulo, ó, de lados 6 e 20. Então vou fazer aí 6 vezes 20, ou 20 vezes 6, né? Então ele percorreu aqui, ó, nos primeiros 6 segundos 120 metros. Veja que isso é verdade, né? Se a gente pensar que ele percorre em 6 segundos, ele anda 20 metros a cada segundo, a velocidade dele é 20 metros por segundo. Se ele anda 20 metros a cada segundo, então em 6 segundos ele vai andar 20, 20, 20, ele vai andar 120 metros. Né? A distância 2, esse segundo trecho, mesma coisa, né? Também é numericamente igual à área 2, que seria essa areazinha aqui, ó, de 6 até 8 são 2 segundos, né? Velocidade 10. Então 10 vezes 2 aqui, ó, ou 2 vezes 10, tanto faz. Isso aqui vai dar 20 metros. Então ele andou mais 20 metros aqui nesse trechinho. E olha o terceiro trechinho agora, ΔS3. É numericamente igual a uma área 3
Agora veja essa área 3, ó. Ela é de 8 até 12, aqui tem 4 e aqui tem 10. Ah, é menos 10, mas só que na conta isso não vai mudar nada, né? Nós estamos medindo área. A área não tem área negativa, né? Mas por que então esse menos 10? E ele é importante aí? Né? Eu considero que é importante, por quê? Porque a gente vai precisar juntar isso aqui depois, né? E essa distância que ele está percorrendo, ela tem que ser pensada diferente, porque ele está percorrendo com uma velocidade negativa, ele está andando para trás. Então essa distância é uma distância que ele anda para o lado contrário, né? Então vamos fazer o seguinte, ó. Vamos considerar aqui de 8 a 12, 4 segundos, que é o tempo que ele percorreu aqui, vezes, ó, menos 10. Isso daqui é menos 40 metros. O que significa isso? Uma distância de 40 metros. Então, se fosse um cálculo de área, esse menos não teria sentido nenhum. Mas como é uma distância percorrida, isso aqui é uma distância de 40 metros andando no sentido contrário. Então, na hora de determinar a distância total, que é a pergunta desse exercício, né? De 0 até 12 segundos, eu vou considerar esse negativo. Vou fazer 120 do primeiro pedaço, mais 20 do segundo, menos 40. Né? Então aqui eu vou ter aí 100 metros, juntando tudo aí, o carrinho aí percorreu 100 metros. Né? Então, gente, ó, essa aula 8 é só isso daí, é bem simples, né? Os exercícios são só sobre essa ideia de que a gente consegue determinar a distância percorrida, né? Usando as áreas dos retângulos, né? Então vocês não vão, acho que não vão encontrar muito problema aí para resolver, tá bom? A aula 8 tem exercício 37, 38, 39, 40. Eu acho que dá para fazer todos. O exercício 37 é um exercício que vocês só vão precisar fazer o desenho. E como é que a gente faz o desenho? Vou mostrar só rapidinho primeiro para vocês perceberem, ó. O exercício 37, letra A, né? Então ele fala assim, ó, a posição é 10 mais 2t no sistema internacional, né? Então a gente olha para essa função e fala assim, ah, esse carrinho ele é um objeto aí que está com uma velocidade de 2 para frente, ó. Ah, então na hora de fazer o desenho, vou para cá, puxar um pouquinho. Na hora de fazer o desenho eu preciso de um gráfico de velocidade vezes tempo aí versus tempo, em que a velocidade é 2. Vamos colocar aqui, se a velocidade é 2 e ela é constante, então ela não vai nem aumentar e nem diminuir, ela vai continuar sempre do mesmo jeito aqui. E a gente tem isso aqui como gráfico, né? Bem simples assim, que ficou meio torto aqui, pessoal. Mas é isso, tá bom? Então, é só isso daí. Então a gente não vai ter que se preocupar com esse 10, ó, um erro bastante comum a gente achar que precisa usar o 10 em algum lugar. Esse 10 é a posição inicial dele. Vejam que esse gráfico não fala de posição, ele só fala de velocidade e de tempo. Então, durante todo o tempo, a velocidade foi 2. É isso que eu preciso representar aqui. Se eu tiver uma velocidade negativa, lógico, vai aparecer na parte de baixo aqui, né? O gráfico vai aparecer na parte de baixo, mas vai ser sempre uma reta assim, paralela ao eixo dos tempos. Então, questão 37, só desenho desse jeito. E depois vocês fazem para mim também o 38, 39 e 40 aí, parecidos com o exemplo que eu deixei para vocês. Tá joia? Então, obrigado, vamos trabalhar, pessoal.